Essa informação, ela é dessas que nos aborrece. Imagine você ver o Estado pagar alguém para melhorar o perfil social de um jovem que cometeu um ato infracional. E se descobrir que esse agente público, que recebe o dinheiro que eu pago, que você paga, que vem dos nossos impostos, fazer um serviço contrário para ganhar um por fora. Tiago Melo está aqui ao vivo e tem mais informações para nós a respeito do Centro Educacional Masculino, que tomou medidas duras contra alguns funcionários, alguns agentes também. Tiago Melo, boa tarde para você. Boa tarde, Welson, e a todos que nos assistem. Essa foi uma informação mantida em sigilo pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania, justamente para não atrapalhar a apuração de outros fatos que estão sob sindicância, estão sendo investigados, e fatos esses, como você disse, que infelizmente envolvem servidores. O fato é que a Secretaria de Assistência Social estava muito preocupada com a situação do SEM e por isso resolveu adotar medidas. Nós vamos já falar com o secretário acerca dessas providências que estão sendo adotadas, mas primeiro falar da reforma física aqui no SEM, o Centro Educacional Masculino. A primeira etapa dessa reforma, que envolve aí um volume de recursos da ordem de R$ 1.800.000, essa primeira fase foi entregue hoje. São 26 novos alojamentos que devem abrir aqui na unidade 46 novas vagas. Isso quando a reforma acabar, visto que esse espaço agora novo, que era onde estava o Centro de Internação Provisória antigamente, um espaço que estava desativado, ele vai passar a abrigar os menores que hoje estão nos outros blocos, enquanto esses blocos também passam por reforma. A gente passa a conversar a partir de agora com o secretário Zé Santana. Bom, secretário, o que representa essa nova estrutura e o que ainda está por vir? Boa tarde. Boa tarde, Tiago. Essa nova estrutura representa melhores condições de segurança, de estadia dos próprios menores e, acima de tudo, vai nos propiciar de imediato fazermos o remanejamento de menores que estão em outras alas para que nós possamos reformar todas as unidades de alojamento do SEM. O que esses alojamentos possuem? Possuem um banheiro ali com os equipamentos para as necessidades básicas e uma cama de cimento com um colchão para que eles possam ter ali uma acomodação digna e compatível com a situação em que eles se encontram. O que ainda está por vir? Que outras partes serão reformadas? Todas as outras unidades de alojamentos do SEM serão se procederá agora a reforma de pintura, de recuperação de instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, serão também equipados com novos colchões, com tudo que precisa para que de fato volte a funcionar com normalidade. Diga-se de passagem que nessa área nova aí que a gente concluiu agora, da ampliação, também foi contemplada uma área para visita íntimas, que antes não tinha essa coisa especificamente com essa finalidade. Previsão para a conclusão? Até o final do ano, todas as obras do SEM devem estar concluídas. Agora, paralelamente a essa reforma física, secretário, estão sendo feitas, digamos assim, ao meu ver, pelo que eu entendi, duas outras reformas. Uma administrativa, que atinge servidores que eram lotados aqui, que foram afastados. O senhor me corrija se estiver errado, mas a informação que eu recebi são de 22 servidores. E também uma reforma disciplinar, digamos assim. Estão sendo implementadas regras mais duras, tirando alguns privilégios irregulares que estavam sendo concedidos a menores aqui dentro. O afastamento desses servidores se deu por qual motivo, secretário? Eu não sei precisar exatamente o número de servidores, mas o que é fato é que a gente vem vivenciando nos últimos dias diversas ocorrências fora do normal aqui no SEM. Foram fugas de formas sequenciadas e aí a gente decidiu que precisávamos fazer uma vistoria bem minuciosa e surpresa como ela foi realizada, solicitando à Polícia Militar que aqui procedesse essa vistoria. Via de consequência, a gente entendeu que precisava também tomar o comando de volta da gestão das unidades, fazendo a substituição ou remanejamento, em alguns casos, de alguns coordenadores. E esse tipo de fato ocorreu exatamente no momento em que se procedeu também à vistoria. Obviamente que de forma surpresa, porque senão você não vai conseguir detectar nenhuma irregularidade. Esse tipo de ocorrência, na verdade,
gerou alguns descontentamentos com algumas pessoas que, usando da condição de ainda estarem dentro das unidades, divulgaram notícias um tanto quanto exageradas, se aproveitaram para fazer determinadas imagens e geraram uma verdadeira celeuma, talvez tentando inibir essa ação que não vai, de fato, sofrer nenhuma alteração. Na verdade, precisamos ter aqui determinação, coragem para implementar essas medidas, sob pena de que no amanhã, muito breve, nós não estivéssemos mais comandando as unidades, e sim alguém que comete outros atos infracionais e que estão lá fora pudessem estar comandando ou deixando os próprios menores que estavam dentro tomar as decisões que achavam correto tomar. Houve um sócio-educador preso. Sim, houve um sócio-educador que foi preso em flagrante, portando substância entorpecente, e aí foi conduzido para a central de flagrantes e foi preso. Paralelo a isso, nessa vistoria foram detectadas diversos equipamentos que não eram condizentes, que não eram permitidos dentro dessas unidades de alojamentos, foram todos retirados e mudado um sistema de uma forma geral, implantando uma certa disciplina, que isso obviamente fere privilégios e traz descontentamento indiscutivelmente. Em relação a esses objetos que deveriam ser alheios à rotina aqui dos menores, foram apreendidos 172 aparelhos de TV, a maioria de LED. Eram concessões feitas aqui para que os menores tivessem acesso à televisão dentro dos alojamentos. Além disso, 18 barras de ferro, 13 celulares e fala-se até em videogame apreendido aqui dentro. Eu retorno agora a conversar com o secretário, porque em relação às medidas disciplinares, o senhor falava que para a conservação desse novo prédio, dessa nova ala que foi disponibilizada a partir de agora, vai haver digamos assim, um pedido de compensação a quem deteriorar aquilo ali, secretário. Isso foi inclusive uma sugestão que a gente teve do próprio Ministério Público, numa reunião em que eu participei com eles, em que a gente usa o patrimônio público para preservar, para conservar, para recuperar. E se deixar de forma aleatória, para que alguém simplesmente possa depredar e não aconteça nada, não vamos chegar a lugar algum. Então, o exemplo prático que a gente citou foi que, por exemplo, todas as instalações vão estar sendo entregues em perfeitas condições, com pintura nova. Se alguém vai lá pinchar, riscar, como tem em muitas das áreas anteriores, que já existiu anteriormente aqui, existe muito isso. Então, a medida disciplinar vai ser com que aqueles menores que estão naquela ala ali tenham a responsabilidade de eles mesmos fazerem o procedimento de recuperar para deixarem nas condições que se encontravam aquela unidade. Tá certo. Quero agradecer então ao secretário de Assistência Social e Cidadania pelas informações que nos trouxe, falando aí da reforma e também de novas medidas que estão sendo implementadas a partir de agora no Centro Educacional Masculino, com o objetivo único de manter a ordem e poder possibilitar de fato uma ressocialização aos adolescentes que aqui estão. Lembrando que ainda há sindicâncias em andamento. Há denúncias sendo investigadas, também até de professores entrando com drogas para serem distribuídas aqui dentro do Centro Educacional Masculino. O secretário já colocou que a secretaria não vai tolerar esse tipo de comportamento. As sindicâncias ainda em andamento, inclusive para apurar as causas ou se houve algum tipo de facilitação nas duas últimas fugas, nas quais fugiram 12 adolescentes aqui do Centro Educacional Masculino. 6 deles foram presos, foram recolocados aqui, né, não presos, mas apreendidos novamente, cerca de 24 horas depois.